dia. Semana maravilhosa, né? Muito bem. Finalizamos 2 semanas de matemática básica. Falamos das funções elementares, né? Dentre elas as funções polinomiais, funções trigonométricas, funções exponenciais, funções logarítmicas. O que mais? As funções hiperbólicas, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Falamos das inversas dessas funções, falamos de injetividade, sobrejetividade e fizemos 2 dias emocionantes de prova, né? Agora vocês vão ter um pouquinho de folga, entre aspas, tá? Porque agora você tem uma semana de aula com um conteúdo totalmente novo, que a gente vai falar de limites e continuidade, tá? E na sexta-feira é o quê? Feriado, né? Feriado significa o quê para estudante? É um dia para estudar o dia todo, sem sair de casa, né? É isso que significa, tá? Aí, por que essas risadinhas? Estão querendo sextar, é? Existe isso. Não existe isso. E quando for na segunda semana, continua conteúdo novo, aí você vai ter uma prova na sexta-feira de conteúdo de 2 semanas, tá? Então, não deixa para estudar na segunda semana. Vai por mim. Se você deixar para estudar na segunda semana, você não vai passar de meio na prova, tá? Leva a sério, tá bom? E aí, como foi a prova? Como foi a prova de sexta? Boa? Excelente? E aí, o que vocês acharam da prova? É provável que alguém tenha perdido a prova por algum motivo não proposital, assim espero, né? Então, para quem perdeu a prova, pode fazer a segunda chamada, tem que fazer o requerimento até quarta-feira, tá bom? Não esqueça disso. Então, vamos ver o que tinha na nossa prova. Tinha essas 2 funções na nossa prova, né? Essa primeira função é uma função trigonométrica, clássica, né? O que mudava de uma prova para outra? Eu colocava um sinal de negativo ali, só isso, tá? E pedia para você me informar qual era a raiz dessa função. Como é que faz? É só pegar a função igual a 0. Só fazer isso, né? Eu tenho que saber quem é esse x que faz a conta da 0, tá? Aí você vai. Quem é a função f? É isso aqui. 2 mais 2 seno de x, isso igual a 0, tá? 2 está positivo, passa negativo. Divide tudo por 2. Onde é que o seno é igual a menos 1? Aí você tem que saber. Tá bom? Era só isso, se eu não me engano, o item A, né? Tá? O item A era isso. Item B, era para esboçar o gráfico disso, era isso? Não? O item B já era essa questão? Já? Ah, linda, né? Essa questão linda, belíssima essa questão. Eu te pergunto, para que serve esse número aqui? Para que serve? Só para atrapalhar. Só para atrapalhar. Nessa conta, só serve para atrapalhar. Na verdade, ele não serve para quase nada para esse problema. É um monumento que tem, que é um arco, vocês devem ter pesquisado, tá? Esse arco ele foi projetado utilizando essa função, esse cosseno hiperbólico. O que você precisava lembrar de cosseno hiperbólico é que o cosseno hiperbólico ele é semelhante a uma parábola, né? Tá? Ele tem um ponto ali de mínimo ali, que o valor disso é 1. Então, o menor valor que ele alcança é 1. Só que, como está negativo, então ele não alcança o menor valor, ele alcança o maior valor, que é no 1. Então, você só precisa fazer a seguinte conta. Pega isso menos isso.
e acabou a sua conta. Era subtrair 2 números decimais. Esse era o item B. Só isso. Tá? Qual é o maior valor que o cosseno alcança? Cosseno hiperbólico. Se tiver negativo, alcança 1. Então, pronto. Então, 1 vezes isso dá 20,96. Você pega esse número e subtrai de 20,96 e você achou a resposta. Ok? Então, a questão é subtração de números decimais. Tá? Item C, agora é o gráfico disso? É? Como é o gráfico dessa coisa? O que você tem que pensar? Pega o gráfico só do seno. Vou colocar bem aqui. Você pega o gráfico só do seno. Imagina que fosse isso aqui. Tá? E ele te dava o período, né? De 0 a 2π. Tá? Então, só essa parte. Aí você tem que pegar esse gráfico e multiplicar por 2. Então, se ia até 1, agora vai até 2. As raízes continuam as mesmas. Então, pronto. Esse novo gráfico aqui, agora, é 2 vezes o seno. Só que você tem que somar 2 unidades. O que é isso? Pegar o gráfico, deslocar para cima. Tá? Aqui não é menos 2? Agora, vai ser bem aqui. A sua solução, se começava no 0, agora começa no 2. Né? Então, é mais ou menos isso aqui assim. Vai lá e faz isso. Mais ou menos isso. Essa era a solução do problema. Item C. Tá? Item D. Qual é o item D? Dizer onde que essa função é crescente ou decrescente. Né? Que você precisa lembrar que você está falando do cosseno hiperbólico, você está falando disso, e que o gráfico do cosseno hiperbólico é uma coisa mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, e que, como está aqui negativo, tem que inverter isso, né? Então, tem que inverter isso, mais ou menos assim, tá? Mas isso não importa, o desenho. O que importa é que esse é quando x igual a 0, essa linha. Antes disso, crescente, depois disso, decrescente. Acabou a questão. Tá bom? Estava fácil ou muito fácil? Ou é aquele tipo de prova assim que dá um ódio? Dá um ódio, né? Porque você pensa que é uma coisa assim lá de outro mundo, enquanto que não é. Tá? Por isso que eu insisto em falar para vocês. Não basta saber fazer conta. Tem que saber o que está fazendo. Tá? Se você sabe o que está fazendo, tem um monte de conta que você evita. Você pensa nas coisas que você está fazendo. Tá? Vamos lá. Então, conteúdo novo de hoje. O nome do conteúdo se chama limites. Limites e continuidade. Tá bom? Esse é o conteúdo novo de hoje. Então, o que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar de velocidade instantânea, que foi o nosso primeiro problema apresentado no curso. Vamos falar hoje também de noção intuitiva de limite e depois a gente define de fato o que é o limite e o que é a continuidade, tá? Dica que eu dou para você. Você que gosta de escrever, hoje, evita escrever. Presta muita atenção, tá? E se você não entender, pergunta. Porque toda a fundamentação do que a gente vai fazer em cálculo está baseado na aula de hoje.
Você precisa entender muito o que vai ser falado hoje, mas muito mesmo, tá? Por mais que, em alguns momentos, pareça muito abstrato, o que você precisa compreender é a ideia da abstração. Compreenda como é que funcionam as coisas. Depois, você vai ver que essa abstração, a gente não vai ficar usando ela o tempo todo. A gente, de fato, larga ela um pouco e vai mais para a prática, tá? Mas você precisa entender como é essa abstração, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Tem uma torre, essa torre lá em Toronto, eu peguei só um desenho dela. O problema diz o seguinte, imagina que você vai jogar uma bola lá do topo dessa torre, e essa bola, naturalmente, ela vai ganhando mais velocidade, né? Sim ou não? Por quê? Por causa de quê? Por causa da aceleração. Só se ganha velocidade se tiver aceleração. Que aceleração é essa? Gravidade. Tá bom? Então, você soltou a bola, aí você tem que levar uma coisa em consideração, né? Que é o quê? O que é que os físicos sempre fazem? Tira a resistência do ar, né? Tira a interferência do ar. Não teve tornado, não teve vento, não teve nada. Você jogou lá em condições ideais, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vai jogar essa bola, tá a 450 metros de altura, e eu vou querer saber que velocidade que ela vai ter quando tiver passado 5 segundos de queda. Aí você vai dizer assim, tá rápido. Não, quero saber exatamente qual é a velocidade que está. Tá? Qual é essa velocidade? Dá para calcular. Essa velocidade é chamada de velocidade instantânea. Tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos usar a ideia do Galileu. Tá? O Galileu já determina a equação do espaço e é dado dessa forma, 4,9 vezes t ao quadrado, onde esse t é o tempo. Tá ok? Só que aí você tem equação do espaço. Você não tem equação da velocidade. Mas como é que determina a velocidade mesmo? Quem lembra? A gente fala em velocidade média, né? A gente fala de velocidade média, que é variação do espaço pela variação do tempo. Tá bom? É isso que a gente fala, é velocidade média, mas a gente quer velocidade instantânea. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Se a gente quer uma velocidade instantânea, eu vou colocar só v aqui, por enquanto. A velocidade média, ela é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Não é isso? Não é isso que você vai calcular, a velocidade média? Então, se esse tempo, se essa variação de tempo for cada vez menor, então eu estou transformando aquilo que eu chamo de velocidade média, eu estou chegando perto daquilo que eu quero chamar de velocidade instantânea. Tá, ok? Então, a conta que eu quero fazer aqui é a seguinte, eu quero fazer com que o tempo final se aproxime muito do tempo inicial, ou vice-versa. Faço o tempo inicial se aproximar do tempo final. Tá? Fazer isso é fazer a mesma coisa que isso aqui. Ó. A variação do tempo não é tempo final menos o tempo inicial? Isso aqui é a variação de tempo. Então, se você está fazendo que o tempo final se aproxime muito do tempo inicial, então você quer que essa variação de tempo se aproxime muito de quanto? De zero. Então, você quer fazer esta conta aqui. Ó. Você quer que esse cara se aproxime de zero. Tá bom? Então, você quer pensar o que é que vai dar nesse quociente se esse número estiver muito perto de zero. Lembre-se, divisão por zero não existe. Mas não quer dizer que eu não possa me aproximar dele. Tá? É aí que vai surgir a definição do que é velocidade instantânea. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso problema lá. Então, o nosso problema tem essa equação do espaço, 4,9 vezes t ao quadrado. Então, vou começar a fazer contas. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar aqui uma tabela, tá? Uma tabela de tempo
Entre 5 e 6. O que eu quero saber é o que acontece no tempo 5 segundos. Então, eu vou procurar primeiro saber o que acontece entre 5 e 6. Então, eu vou fazer essa conta. Entre 5 e 6, eu faço uma conta e vou achar a velocidade média de 53,9. Como foi que eu fiz essa conta? Como foi que eu fiz essa conta? Quem sabe? Alguma ideia? Vou usar a definição de velocidade média, tá? Eu verifico quanto é a velocidade em 6 segundos, aliás, quanto é o espaço em 6 segundos, eu verifico qual é o espaço em 5 segundos, divido por 6 menos o 5 e faço a conta, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Vou fazer aqui, para quem não entendeu ainda. Eu vou atrás do espaço de 6 segundos, que é 4,9 vezes 6 ao quadrado. E vou fazer a conta, tá? Vou fazer o espaço de 5 segundos, que é 4,9 vezes 5 ao quadrado. E vou fazer a conta. E vou achar a velocidade média, que é o espaço de 6 segundos menos o espaço de 5 segundos, dividido pelo tempo de 6 menos 5. Tá bom? Isso, vou fazer uma conta lá, que eu não quero fazer agora, e isso lá na minha tabela deu 53, quanto? 9. 53,9. Tá? Isso é a velocidade média entre o tempo 5 segundos e o tempo 6 segundos. Será que eu posso dizer que a velocidade no 5 é isso? Sim ou não? Não. Não pode dizer. Pode ser mais que isso, pode ser menos que isso, assim como pode ser isso, tá? Mas eu só tenho aí uma velocidade média, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Próximo chute, o que é que eu vou fazer? Vou diminuir esse intervalo de tempo, tá? Eu peguei um intervalo de 1 segundo, então vou diminuindo cada vez mais e vou fazendo as contas, tá? Então, é isso que eu faço aqui nessa tabela. Eu vou pegar 5 segundos, olha lá na tabela, 5 segundos e 5,1 segundos. E faço a conta. E vou chegar nesse valor, 49,49. Depois eu vou fazer 5 segundos e 5,05 segundos. Faço a conta e chego no 49,245. Tá? E nota que no final da tabela ali, eu peguei 5 segundos e 5,001 segundos. E a resposta que eu obtive foi 49,0049. Qual é a sua suspeita para a velocidade instantânea dessa bola em 5 segundos? Qual é a sua suspeita? Que seja 49. Entendeu? Deu para entender isso, pessoal? Então, a nossa suspeita é essa, que, à medida que eu vou diminuindo o tempo, nota que o 5 está fixado, o que eu estou fazendo é o outro tempo se aproximar de 5. Quanto mais perto vai chegando de 5, essa conta vai chegando mais perto de 49. Tá? Mas a gente pode fazer essa conta de uma outra forma, então. Vou fazer o seguinte, a minha equação do espaço é 4,9 vezes t ao quadrado. Tá bom? Observa aqui agora. Essa é a minha equação do espaço. Tá? Só projeta aqui para eles, por favor. Então, essa é a minha equação do espaço. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o espaço de 5 menos o espaço de um certo tempo, tá? Dividido por 5 menos esse tempo. Tá ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse tempo se aproximar muito desse 5. Tudo bem? Eu poderia ter feito aqui ST menos S5 e T menos 5. Tanto faz. Tá? O que seria S de 5? Vai ser 4,9
vezes 5 ao quadrado menos S do tempo, é isso aqui, 4,9 vezes t ao quadrado, dividido por 5 menos o t. Tá? Tudo bem? Agora, tem 4,9 aqui, tem 4,9 aqui. Então, vou colocar esse 4,9 em evidência, vezes 5 ao quadrado menos t ao quadrado. 5 menos t. O que vocês acham que eu vou fazer aí? Alguma dica? Alguém tem uma dica do que eu vou fazer aí? É fatorar. Nota que eu não fiz a conta do 5 ao quadrado, né? Eu não quero fazer essa conta. Eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que é isso? É o produto do quê? Da soma pela diferença. Tá? Então, isso lá, vou colocar aqui, isso lá é 5 menos t vezes 5 mais t, tá bom? Isso está sendo multiplicado por 4,9. Isso tudo dividido por 5 menos t, não é isso? Isso. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu não quero fazer com que o t se aproxime muito de 5. Eu quero que ele vá bem perto do 5. Ele nunca vai ser o 5. Eu quero que ele vá bem perto do 5. Então, eu vou usar uma simbologia para dizer isso. Tá? Então, eu vou escrever assim. Ó. Eu quero que esse t vá para algum lugar. Então, eu vou escrever desta forma. Tá bom? Vou escrever isso. Lim com um t indo para 5. Eu quero um limite, eu quero saber o que é que vai dar com essa conta se esse t estiver muito perto do 5. Ele não é o 5. Se ele não é o 5, 5 menos t, algum momento vai ser 0? Não, porque ele não é o 5. Só vai dar 0 se o t fosse 5. Tá? Como ele nunca é o 5, então você concorda que eu posso cortar esse cara com esse cara? Sim ou não? Então, é isso que eu vou fazer. Isso aqui é igual essa simbologia que eu estou usando agora, de 4,9 vezes o que foi que sobrou? 5 mais o t. Tá bom? O t nunca é 5, mas ele está muito perto de 5. Se ele está muito perto de 5, essa soma está muito perto de quem? De 10. Não é 10, mas está muito perto de ser 10. Tá? Então, eu vou usar aqui uma aproximação. Como está muito perto de 10, então esse resultado todo está muito perto de quanto? De 49. Tudo bem? Tá? Isso é a ideia de limite. Tá bom? A gente nunca chega lá, mas a gente sabe onde daria se a gente chegasse. Beleza? Tá? Ou vocês já foram em Marte? Já foram em Marte? A gente precisa ir para saber como é que é? Não precisa, né? Diga. O t é uma variável, assim como o x. Tá? A gente só usa a variável t porque a gente está falando de tempo. Tá? Mas você poderia ter colocado qualquer letra. Tá bom? Muito bem. Então, velocidade instantânea. Olha lá a definição de velocidade instantânea. Velocidade instantânea no instante t0. O que é isso? É um número real para o qual o valor das velocidades médias se aproximam. Você viu na tabela que os números todos iam tendendo a 49? Porque as velocidades médias estão cada vez mais próximas uma das outras. Tá? Sendo essas calculadas a intervalos de tempo cada vez menores, começando em
T0. Então, o nosso primeiro problema apresentado a vocês, que é o problema de velocidade instantânea, já está resolvido. Tá? Velocidade instantânea nada mais é do que essa notação de limite aí. Tá, ok? É você fazer com que esses intervalos de tempo sejam cada vez menores e saber o que é que vai acontecer com esse quociente. Nota que esse quociente, você está dizendo que a parte de baixo está indo para zero, mas está sendo possível alcançar um certo valor da divisão. Parece estranho, né? Mas essa que é a verdade. Tá? Muito bem. Então, o que é limite? Limite é isso que está aí no quadro. Isso é limite. Vamos tentar entender o que está escrito lá. Suponha que f de x esteja definido quando x está muito próximo de p. O p é um cara que está no domínio, tá? Então, eu vou escrever aqui. Está aqui o P. Esse aqui. Esse aqui eu não vou fazer ainda, vou deixar esse P aqui. E vou fazer isso, tá? Suponha que essa linha aqui seja o gráfico de uma função f, tá? Esse aqui é o gráfico de uma função f. E o domínio dessa f esteja aqui. Esse aqui é o domínio da f. Eu não preciso que o p pertença ao domínio. Pode ser que ele não esteja no domínio, tá bom? Então, o p pertence ou o p não pertence ao domínio. Tá? Mas o domínio está aqui embaixo, tá bom? O que eu estou dizendo lá no início dessa escrita é o seguinte, que eu não sei o que acontece em P, mas eu sei o que acontece muito perto do P. Eu estou chegando bem pertinho do P e eu tenho as imagens da função lá. Tá? É isso que está escrito lá no texto. Então, está escrito assim, ó. Suponha que f de x esteja definido quando x está próximo de P, e a gente vai escrever dessa forma, tá? Dizemos, como é que a gente vai ler aquilo? Aquilo a gente vai ler da seguinte forma. O limite de f de x, quando x tende a p, é L. Tá? Vamos tentar enxergar agora aqui. Eu estou me aproximando aqui de p, por esse lado. Tá? Só projeta aqui, por favor. Estou me aproximando de p pelo lado esquerdo, e a imagem desse carinha está indo aqui. Se eu pego um cara mais perto ainda de P, a imagem está indo bem aqui. Tá? E eu não sei o que acontece no P. Eu vou colocar uma bola aberta. Tá? Mas essa linha, ela passaria por essa bola e continuaria a partir dessa bola. Tá bom? Então, à medida que eu vou me aproximando do P pela esquerda, a minha função está se aproximando desse carinha que eu estou chamando de L. Tá? Se eu estivesse me aproximando pela direita, se eu pego esse carinha aqui, vai dar lá em cima. Se eu pego um cara mais perto, vai dar aqui em cima. À medida que eu vou chegando cada vez mais perto, eu chego mais perto do L. Tá? Nota que, chegando pelo lado direito e pelo lado esquerdo, sempre vai para esse L. Mas eu coloquei aqui em cima, não sei se vocês já conseguiram visualizar, eu coloquei uma bolinha bem aqui em cima. Esse ponto é que é a imagem do P. Tá? O f de P não precisa ser o L. Pode ser outra coisa. Tá? Então, a definição do limite não quer dizer que o resultado que você vai chegar vai ser a imagem da função naquele ponto. Não quer dizer isso. O que quer dizer é que,
Se essa função continuasse com o mesmo comportamento, ela daria aquela imagem. Mas ela pode simplesmente dar um salto, tá? Que é esse caso. Vamos lá. Então, olha, primeiro caso. Esse caso aqui. O que é que você está vendo aqui? Ó? Se o x for se aproximando de p pela esquerda, a função vai se aproximando cada vez mais desse ponto que é o L, que é o mesmo que f de p. Se eu me aproximar pela direita, a função também vai aproximar de L, que é o mesmo que f de p. Nesse caso, f de p é o próprio L. Tá? Outro caso. Nesse caso aqui, olha quem é o L. O L é esse ponto bem aqui. Tá bom? Mas quem é o f de p? O f de p está aqui embaixo. Se eu me aproximar, olha lá, se eu me aproximar de p pela esquerda, o gráfico da função vai chegando pertinho do L. Se eu me aproximar de p pela direita, o gráfico da função também vai chegando perto de L. Nota que o gráfico da função não se aproxima de f de p, ela se aproxima de L. Tá? Então, o L aqui é o limite, e não o f de p. Tá? Próximo caso. Essa função aí, ela não está definida no p. Não existe ela no p. Mas, à medida que eu me aproximo de p pela esquerda, dá L. Se eu me aproximo de p pela direita, também dá L. Mas e o p? Não está definido nele. Tudo bem? Então, a função pode estar definida naquele ponto e não ser o limite. A função pode estar definida no ponto e ser o limite. A função pode não estar definida no ponto e, mesmo assim, ter o limite. Tá? Então, tem aí apenas 3 casos listados para você. Pode acontecer outras coisas também. Vamos lá. Vamos treinar isso. Vamos treinar para ver se a gente compreende de fato isso. Como é que está o pessoal das outras salas, hein? E aí, pessoal? Bom dia. Sala 8. Como é que está? E aí, pessoal da sala 8, como é que está o conteúdo? Olha, tá vendo? Tá fácil. Ó. Todo mundo levantou a mão ao mesmo tempo, tá fácil. A próxima sala. Aí, essa sala, será que você vai levantar a mão? Vamos ver. Como é que está o conteúdo aí, pessoal? Sala 13. Por que a mão está tremendo? O que aconteceu com a mão aí? Não vou levar em consideração essa manifestação. Qual é a outra sala? Olha aí, olha aí. Olha aí, o pessoal para ver o auditório. Dá tchauzinho, pessoal aí. Diz pro pessoal que aqui tá ótimo, tá de boa. Vamos lá. Muito bem. Então, o que nós queremos fazer agora? Nós queremos ir para a prática, tá? Então, projeta lá para mim. Vamos pegar aqui a função. Você tem essa função, 2x menos 1. Isso aqui só é usado, essa expressão, se o x for diferente de 3, tá? E só é usado isso se o x for 3, tá bom? A pergunta é o seguinte: quão próximo de 3 deverá estar x para que f de x difira de 5 por menos de 0,1? Eu quero saber, ó, quão próximo de 3 deve estar x para que f de x difira de 5. De 5 por, acho que é 0,1, né? Isso, 0,1. Essa é a pergunta, tá? Eu vou me aproximar do 3. E a imagem vai se aproximar do 5. Mas eu quero que essa aproximação seja
no máximo 0,1. Não pode passar de 0,1. Tá? Vamos fazer o gráfico disso para ver se a gente consegue compreender o que nós queremos. Vou pegar o gráfico dessa função. Então, como é o gráfico dessa função? Vamos logo para essa parte. É 6 se eu estiver no 3. Tá? Então, se eu estiver no 3, a imagem é 6. Então, é 6 aqui. Agora, se eu não estou no 3, eu vou usar essa função. Tá? Como é o gráfico dessa função? É uma função afim, que ela passa pelo menos 1 no eixo y, e ela é crescente. Se eu pudesse usar o 3 nela, suponha que eu pudesse usar o 3. Pego o 3, substitui aqui. 2 vezes 3 é 6, menos 1, 5. Então, ela passaria abaixo aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui bola aberta, tá bom? Então, o gráfico dela é isso aqui. Aqui é bola fechada aqui em cima, tá? Passando aqui no menos 1. Tudo bem? Esse é o gráfico dessa função, tá? Função afim, nesse ponto tem um salto. A pergunta que está sendo feita é a seguinte: quão próximo eu posso chegar do 3 para que, quando eu for ver a imagem, a imagem caia dentro de uma faixa. Tá? Essa faixa, lembre-se que esse ponto aqui é o 5, né? Esse ponto é o 5, esse aqui é central. Essa faixa tem que ser acima 5,1, abaixo 4,9. Então, eu quero saber qual é o tamanho do intervalo que eu vou pegar aqui, que a imagem desses caras vai cair todo dentro dessa faixa, de 4,9 a 5,1. Tá bom? Essa é a pergunta, tá? Então, vamos primeiro para o que eu quero. O que nós queremos? Queremos o seguinte: queremos que a diferença da função para o 5 seja menor que 0,1. Tudo bem? É isso que a gente quer, tá? Então, se é isso que a gente quer, a gente vai colocar aqui, ó, 0,1 tem que ser maior que f de x menos o 5. Por que eu estou colocando módulo? Por que eu estou colocando módulo? Porque eu estou medindo distância. Tá? Distância sempre é positivo. Eu quero saber qual é a distância da função para aquele ponto 5. Tudo bem? É isso que eu estou fazendo. Então, por isso que eu estou usando o módulo. Agora, vai ficar igual. Esse igual é como se eu estivesse colocando igual aqui na frente, tá? Não estou alterando esse sinal. Tudo bem? Estou só para escrever a conta sempre para baixo e não para frente, tá? Então, esse igual é, isso que está aqui é igual ao que eu vou escrever aqui embaixo, tá? Módulo, quem é a f? E agora, quem que eu vou colocar? A expressão de cima ou a expressão de baixo? De cima, por quê? Por que a de cima? Porque eu quero chegar perto do 3. Eu não quero chegar no 3. Tudo bem? O que me importa é as coisas perto do 3. Não é o 3 que me importa. Como eu quero chegar perto do 3, então eu vou para onde é diferente do 3. Então, vou usar essa expressão. Tá? Então, a expressão é 2x menos 1 menos o 5. Isso aqui é igual a isso. 2x menos o 6. Tá? E agora?
E agora? E agora eu vou para onde eu quero chegar. Aí você tem que sempre se fazer pergunta. Eu estou fazendo conta. Estou fazendo conta para quê? Por quê? Onde estou? Para onde eu vou? Quem eu sou? Você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então você tem aqui um módulo. Você tem que saber qual destino você quer chegar. Qual é o destino que você quer chegar? O seu intuito é saber quanto é o tamanho desse intervalo. Certo? Então, saber qual é o tamanho desse intervalo, você concorda que é a mesma coisa que saber quanto é a distância do ponto para o x? Sim ou não? Sim. É isso que a gente quer. Tá? Então, aliás, do ponto para o 3, quero saber a distância do x para o 3. É isso que eu quero saber. Mas nota que isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes x menos o 3. Tá bom? Então, olha, já apareceu x menos 3. Só que tem um 2 que está atrapalhando aqui, né? Se não tivesse esse 2, esse módulo significaria a distância do x para o 3. Então, vamos tirar esse 2 daí, que é ele que está atrapalhando por enquanto. Então, retiro o 2. Propriedade de módulo, né? Só que o módulo de 2 é quanto? 2. Mas até agora eu estou medindo a distância para o 3, mas tem um 2 multiplicando. O 2 não é positivo? Se ele é positivo, ele vai alterar o sinal da desigualdade? Sim ou não? Vou escrever isso aqui e vou perguntar novamente. 0,1 é maior que esse final. Ok? Agora, o 2 é positivo. Vou dividir tudo por 2. Não vai alterar nada. Tá? Vai ficar 0,1 dividido por 2 é maior que x menos 3. Quanto é 0,1 dividido por 2? 0,05. Tudo bem? O que foi que nós chegamos? Que vamos olhar agora o contrário. Se ocorrer que a distância do x para o 3 for menor que 0,05, eu vou ter que a distância da função para o 5 será menor que 0,1. Entenderam? Esse é o resultado, tá? Então, a solução é a seguinte. Se x menos 3 for menor que 0,05, isso aqui vai implicar que a distância da f para o 5 vai ser menor que 0,1. E o problema está resolvido. Tudo bem? Era isso que a gente queria. Tá? Eu quero saber quão pequena é a faixa no domínio para que a faixa na imagem seja também pequena. Tá? Essa era a pergunta. Tudo bem? O que eu estou fazendo? Vai digerir, sai com calma. Tá? Vai passar, as coisas sempre melhoram. Você vai ver, a gente vai fazer a segunda agora, você já vai ficar radiante, já vai ficar empolgado. Mas não fica muito, que está sendo gravado. Tá? Deixa calma. Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo. Aí, mais uma função afim, para você entender direitinho como funciona. Segundo exemplo, eu tenho a função f de x igual a 2x menos 4.
Eu quero saber quão próximo de 5 deve estar o x para que essa função possa diferir de 6 por, no máximo, 2 unidades. Tá? Então, eu quero saber, olha, o x tem que chegar quão perto do 5 para que essa função, a f de x menos o 6, essa distância seja inferior a 2. Essa é a pergunta. Quão perto de 5 o x deve estar para que essa distância entre a função e o 6 seja menor que 2? Qual é o passo a passo? Começa daí. Né? Você quer que o 2 seja maior que essa distância. Tá? Quem é a sua função? Sua função é 2x menos 4. Menos o 6. Tá bom? Tudo bem? Isso aqui é igual 2x, aqui vai dar menos 10. O que tu queres que apareça? Onde é que tu queres chegar? Fala para mim. Tu não queres saber a distância do x para o 5? Então, tu queres chegar onde? Tem que aparecer o módulo de x menos 5. Dá para aparecer o módulo de x menos 5 olhando para cá? Sim ou não? Sim, porque isso aqui é a mesma coisa. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 2 é maior, vou pegar só o final, tá? 2x menos 10. Mas isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes x menos 5, certo? Mesmo passo a passo. Vou tirar o 2, tá? Vezes x menos 5, tá bom? Agora, você tem o quê? Você tem que 2 é maior que 2 vezes x menos 5, tá? O 2 é positivo, dividir tudo por 2 não vai afetar nada na desigualdade. Vai ficar 1 é maior que x menos 5. Tudo bem? Então, qual é a solução do seu problema? Se perguntaram para você quão perto o x deve estar do 5 para que a imagem da função, a distância dela para o 6, seja inferior a 2. Quão perto tem que estar? De uma unidade. Se você medir a distância do x para o 5, não pode passar de 1. Tá? Se isso não acontecer, então, ótimo. Você está na faixa desejada. Tudo bem? Então, escrevendo isso, então, se x menos 5 for menor que 1, como o x nunca é 5, isso aqui é maior que 0. Isso implica que a função menos o 6 é menor que 2. E está resolvido o problema. Tá? Tudo bem? Poderia ser aqui, maior que 2? O problema não pede, né? Volta lá no texto. Deixa eu ver o que está escrito lá, por favor. Possa diferir de 6 por, no máximo, 2 unidades. Ou seja, a diferença entre f de x e 6 tem que ser, no máximo, 2 unidades. Então, não pode ser maior que 2. Pelo que está escrito, não pode ser maior. Tá bom? O colega está perguntando se não poderia ser maior que 2. Pelo que está escrito, não. Tá bom? Muito bem. E olha o que está escrito lá. Como seria um caso genérico? Essa é a pergunta. Como seria um caso genérico? O que é um caso genérico? Eu quero uma função qualquer,
Eu quero um ponto qualquer e quero que você me diga como determinar faixas no domínio que elas determinem faixas na imagem. Tá? Então, é isso que a gente vai escrever agora. Isso se escreve assim. Olha lá. É assim que é um caso qualquer. Tá? Então, deixa eu escrever aqui para você. Olha para cá. Presta atenção. Os nossos dois problemas que nós fizemos agora há pouco, eles iniciaram assim. Eu te dava isso e você encontrava esse. Sim ou não? Eu te dei 2 e você achou o 1 para mim. Nesse outro problema, eu apaguei daqui, está aqui. Eu te dei o 0,1 e você encontrou o 0,05. Tá? Então, é sempre assim. Eu te dou condições sobre a imagem e você me dá condições sobre o domínio. Então, como é que a gente escreve isso? A gente escreve assim, ó. Dado epsilon maior que 0, tá? Isso é só uma letra que escolheram. Poderia ser qualquer letra, mas em todo livro que você vai ver vai estar epsilon, tá? Então, dado epsilon maior que 0, quem é o epsilon? Esse carinha que eu te dei. É qualquer carinha, porque você precisa entender que ele é um carinha pequeno, tá? Positivo. Então, dado epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tá? Quem vai ser esse delta? É esse cara que você vai achar. Tá ok? Tá ok. Aí tu tens que fazer a diferença entre x e o ponto que tu estás pensando. Então, tá ok. X menos esse ponto que tu estás pensando, só que o x nunca é esse ponto. Então, isso aqui é uma coisa positiva. Tá? Mas isso aqui, que é esse cara, tem que ser menor que esse 1. Então, tem que ser menor que esse delta. Tá? Isso é menor que esse delta. Isso tem que implicar, olha lá, implicar que a distância da sua função f, menos, aqui tem um 6. Esse 6 pode ser o valor da função no ponto, ou pode ser o valor que a função iria assumir, só que não assumiu. Então, esse carinha é aquele L. Tá? Então, a distância da função para esse L tem que ser menor que esse epsilon dado. Tá bom? Essa aqui é a escrita matemática para isso. Tá? E isso aqui significa exatamente o seguinte, que o limite da f de x, quando x tende a p, isso é L. Tá bom? Tudo bem? Gostaram? Muito. Demais, né? Demais. Essa é a definição. Tá? Então, vamos evoluindo. Você deve ter pensado agora, por que eu não levei a sério a primeira prova? Por que eu não levei a sério a segunda prova? Mas deixa aliviar a tua barra. As duas próximas provas são mais fáceis. Tá? São mais fáceis. Sério. É sério mesmo. Só que só é fácil depois que você vê o resultado dela. Você diz, eu não acredito que é isso. Pois é, elas são fáceis, elas são muito fáceis, na verdade. Só que o problema é que, como é tudo conteúdo novo, você vai logo mistificando a coisa, né? É difícil, é muito complicado, eu não vou conseguir isso, aquilo. De onde tirar essa desgraça de limite? Gente, isso é fantástico, isso não é desgraça. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Vamos lá. Então, vamos para as contas. Primeira conta. Vamos usar definição, hein?
Vamos usar a definição. Daqui a pouco você vai ver que a gente não vai usar mais a definição. A definição é só para a gente entender como funciona, tá? Aí, o pessoal que gosta de ficar resmungando já deve estar falando. A definição é para a gente entender como funciona. Quem disse que eu entendi? Vamos lá. Então, exemplo 1, está ali o exemplo 1. Eu quero que você prove para mim que o limite, quando x tende a p, dessa função afim, é AP mais B. Isso que eu quero que você prove, tá? Eu quero que você olhe para uma função afim. Esse resultado quer dizer o seguinte, que não importa a função afim que você está pegando, não importa. Se você calcular o limite dessa função afim para qualquer ponto, como todo ponto está no domínio dela, basta você calcular a imagem dessa função nesse ponto. Tudo bem? É isso que está escrito lá. Então, vamos provar isso. Então, eu quero fazer isso, tá? Então, o que está escrito lá é isso aqui. Tá ok? Então, eu tenho que conseguir chegar a uma coisa assim. Isso, porque isso é equivalente a isso. Tá? Então, vamos chegar numa coisa assim. Qual é a ideia? Sempre você sai da diferença da função com o limite e tenta chegar nisso. Tá bom? Depois que você chegar nisso, você vai ter sua solução. Tá? Vamos lá. Então, vamos fazer a diferença entre a função e esse carinha aí. Tá? Eu vou escrever aqui que a função é quem? É ax mais b, e esse carinha é AP mais B. Ok? Essas foram as informações que foram me dadas. Tá? Então, vamos, como é que a gente faz essa demonstração? Então, é assim, ó, dado epsilon maior que 0, considere a diferença Qual é a diferença? Essa diferença. F de x menos L, eu quero isso menor que esse epsilon. Tá? É isso que eu quero fazer. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual. Quem é a função f? Está aqui a sua função f. A de x mais b menos. Quem é seu L? Seu candidato a L é esse cara. Vou colocar um parênteses aqui que tem uma soma, tá? AP mais B. Agora, vou fazer o jogo de sinal. Fica AX mais B menos AP menos o B. Tá? Tudo bem? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Vou cancelar. Quem? O termo independente aqui, o B. Vou cancelar o B, tá? Isso aqui vai ficar igual a x menos AP. Aí você para e pensa, onde eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? A diferença entre quem? Entre x e p. É isso que eu quero chegar, tá? Então, dá para fazer isso aqui, a diferença entre x e p daqui? Dá ou não dá? Dá. Então, eu vou pegar o início aqui, epsilon é maior que isto aqui. AX menos AP. Agora tem A nas duas parcelas, eu coloco A em evidência, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a vezes x menos p. Tá bom? E agora? Agora você faz igual o 2 lá. Tira o 2, passa dividindo, tá tudo certo. Não foi isso que a gente fez aqui? Tira o 2, dividiu e resolveu o problema. Não foi isso? Vou fazer o mesmo lá? Sim ou não? Não. Por que não? Porque o A pode ser negativo. Tudo bem? Então, eu preciso tirar o A dentro de módulo. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual
módulo de A vezes o módulo de x menos o p, tá? Então, o que foi que você chegou até agora? Você chegou que epsilon é maior que módulo de A vezes x menos p. O que é que você vai fazer agora? O que é que você faz? Vai, sem medo agora. O que é que faz? Pega o módulo de A que está multiplicando, passa ele dividindo. Ele não é positivo? Está dentro de módulo. Ele não é zero. Tudo bem? Porque eu estou falando de função afim. Se é função afim, o coeficiente angular nunca é zero. Certo? Então, ó, eu vou pegar o módulo de A e passar dividindo. Vai ficar epsilon sobre o módulo de A. Isso é maior que x menos p. E acabou o problema. Você compreende que acabou o problema? Sim ou não? Fala a verdade. Sim ou não? Tem gente que está falando assim, ó. Sim. Acabou o problema. Sabe por quê? O que é que você precisa? Você precisa de uma escrita assim, tá? Você precisa desse módulo menor que um epsilon. Temos isso? Temos. Você precisa de o que mais? Você precisa de um módulo x menos p menor que um delta. Tem isso? Tem isso. Ah, mas não está escrito delta aqui. Então, esse é o seu delta. Tá bom? O seu delta é o epsilon dividido pelo módulo de A. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, olha, para esse problema, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Quem é esse delta? Esse delta é o epsilon dividido pelo módulo de A. Vamos ver se esse delta faz sentido. Epsilon é positivo, certo? Módulo de A também é positivo. Divisão de positivos é positivo. Então, esse é um carinha positivo. Faz sentido, tá? Tá ok? Se x menos p, lembra que o x está chegando perto do p? Mas não está chegando no p. Isso aqui é maior que zero, menor que delta. Isso está implicando que a f de x menos aquele cara todo lá, AP mais B, isso é menor que epsilon. Então, consegui escrever na forma da definição. Isso aqui significa, o que significa? Isso aqui significa que o limite da f de x, quando x tende a p, é AP mais B. Tá bom? Está demonstrado, então. Tá? Então, esse limite da função afim é a própria função afim calculada naquele ponto. Tá? Nota que esse carinha aqui nada mais é que o f de p. Tá? No lugar do x, eu estou colocando p. Tá bom? Fizemos nosso primeiro limite. Né? Sejam bem-vindos ao curso de cálculo. Tá? Chegamos, finalmente. Chegamos, depois de 2 semanas. Chegamos ao nosso curso de cálculo. Anteriormente era pré-cálculo. Tá bom? Daqui em diante, cálculo. Tá? Muito bem. E o item 2 e o item 3? Olha lá. Olha o que consta lá no item 2 e item 3. A gente vai fazer? Será que a gente faz o item 2 e item 3? Vamos fazer ou não? Vamos nada. Quem vai fazer é você. Eu não vou. É você que vai fazer o 2 e o 3. Sabe por quê? Porque eu fiz o principal item. Eu fiz o item 1. No item 1, eu disse quem é o A? Não disse. Eu disse quem é o B?
Não disse. Então, eu fiz a questão que vale para todas as funções afins que tu pensar. Entendeu? Então, eu fiz para qualquer uma das funções afins. Então, quando tu fores fazer o item 2 e o item 3, se você travar em alguma conta, você olha para essa que a gente acabou de fazer e vê o que é que você tem que ir ajustando. Tá? Muito provavelmente, olha lá, o A não é 4 no item 2? O A é 4, tá? Então, olha para cá agora. Olha aqui no quadro. Tu vais fazer as mesmas contas. O que é que vai diferenciar? Aqui vai escrever uma outra coisa, né? Porque a sua função é outra coisa. E vai aparecer isso aqui, só que aqui vai aparecer quem aqui embaixo? Quem vai aparecer aqui embaixo? O 4. Entendeu? O A não é 4? Aí tu não vai me deixar também módulo de 4, né? Porque módulo de 4 é 4, tá? Então vai aparecer o 4 lá embaixo. Então tu vai escrever as mesmas coisas aqui, só que o seu delta vai ser epsilon sobre 4. Tá bom? Então já está demonstrado as outras todas, tá? Procura fazer, faz. É bom, faz bem para a saúde. Vamos para as propriedades, né? Presta bem atenção. Um dia, alguém te ensinou a soma, não ensinou? Alguém disse para você como é que soma 1 mais 1, 1 mais 2, né? Aí depois, alguém disse assim, peraí, a gente já sabe somar. Se a gente já sabe somar, a gente já sabe muita coisa. Por quê? Porque se eu somar A mais B, será se é a mesma coisa que pegar o B mais A? Aí entram os filósofos da coisa, né? Bem, deve ser, tem que provar. Mas e se eu pegar 3 coisas? Se eu pegar o A, somar com o B, e depois eu somo com o C, será se é a mesma coisa que eu somar o B com o C e depois somar com o A? Deve ter alguma coisa para isso, né? Então, a mesma coisa, limite. Você já sabe o que é limite. Primeira coisa que você pensa, peraí, se eu sei que o limite existe, se eu tiver uma função, eu sei calcular o limite dela, e se eu tivesse outra função? E eu souber o limite dela também? Então, se eu somar essas duas funções, será se eu sei o limite dela? É isso que a gente vai fazer. Né? Que lindo, né? Mas te ensinaram a somar, né? Te ensinaram mais o quê? Multiplicar. Se você sabe o limite da função f e sabe o limite da função g, será que a gente não sabe o limite do produto da f com a g? A gente vai longe com esse negócio, né? E o que mais que a gente sabe fazer? Sabe subtrair, a gente sabe dividir, né? O que mais? A gente sabe fazer potência, né? Sabe fazer 2 elevado a 5. Então, por que não fazer a f de x elevado a g de x? E calcula o limite disso. É a vida, né? É a vida. Quando você começa a pegar as coisas... Sabe, vocês dizem que matemática é doido porque fica fazendo essas coisas, né? Então, vamos fugir da matemática. Eu já vi gente... Para que serve pó do café? Não é para fazer café? O pessoal hoje em dia está cozinhando, colocando em outros pratos. É a mesma coisa. Isso é arte. Isso é arte. É coisa belíssima. Vamos lá. O que queremos fazer agora? Queremos fazer operações com funções, tá? Eu não lembro qual foi o último que eu risquei. Acho que foi aquele, né? Vou apagar aqui. Só me mostra as carinhas do pessoal das outras salas, que eu estou preocupado aqui. Ninguém fez pergunta hoje. E aí, pessoal? Tudo bem no conceito de limite aí? Olha a felicidade, tá vendo lá? Olha lá. Excelente. Sala 13. Como é que está, pessoal, o conceito de limite? Está tudo bem? Por que eu não estou vendo a mesma empolgação aí?
que está acontecendo? Tá fácil, não tá? É 16, olha o Mateus aí, ó. Rapaz, o Mateus é a cara da felicidade, cara. É Mateus, né? Mateus, cara da felicidade. Vamos lá, pessoal. Olha vocês. Cadê a empolgação? Coisa. Olha lá, tá vendo? Tá gostando de limite. Fez a escolha da vida. Vamos fazer a operação com limites. Olha lá. Operações com limites agora. Presta atenção. Eu tenho agora duas funções, uma função f, função g, tá? O que eu quero fazer? Eu quero saber o seguinte: se eu souber o limite de uma e souber o limite da outra, se eu somar ou subtrair essas funções, eu vou saber esse limite? Essa é a pergunta, tá? Se eu fizer o produto, também vou saber os limites? Se eu fizer o quociente, também vou saber fazer? Tá? Então, eu vou demonstrar só o item 1. O item 2, ele está demonstrado em um apêndice do livro do Stuart, da seção 3.2, apêndice, se não me engano, apêndice A2. Está demonstrado lá, o item 2. O item 3, se você entendeu a demonstração do item 2, você vai entender a demonstração do item 3, porque existe uma equivalência entre as operações. Tá? Só precisa, claro, tomar um cuidado de embaixo não ser zero. Tá bom? Muito bem, vamos demonstrar o item 1. É bem simples a demonstração do 1. Então, o item 1 diz o seguinte: se você quer fazer essa conta, com x tendendo a p, isso aqui é L mais e menos M, onde temos que o limite da f de x, quando x tende a p, isso é L, e o limite de g de x, quando x tende a p, isso aqui é M. Tá? Se eu te der essa informação e te der essa informação, então eu tenho essa. Tá? É isso que está dizendo esse resultado. Tá bom? Vamos demonstrar isso. Então, o que significa isso aqui? Tá? O que significa isso? Isso significa o seguinte. Significa o seguinte, que dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se a diferença entre x menos p, isso for maior que zero e menor que delta, isso implica que a diferença da função para o limite L, isso é menor que epsilon. Tá? Essa é a definição de limite. Bom, só escrever a definição do limite. Tá? Agora, eu estou trabalhando aqui com duas funções, tá? Estou trabalhando aqui com uma função f e com uma função g. Então, quando eu escrever a definição da função g aqui embaixo, para o limite dela, também vai aparecer um epsilon e também vai aparecer um delta, tá? Que não necessariamente são iguais. Tudo bem? Então, eu preciso distinguir esses camaradas. Então, eu vou chamar esse delta aqui de delta dessa função. Delta dessa função f. Tudo bem? Nota que o epsilon, ele é dado. Eu digo assim, ó, se eu tiver a faixa desse tamaninho, tu consegue alguém? Aí eu vou e faço a conta. Aí diz, se eu der um delta, um epsilon menor ainda, tu consegue alguém? Aí eu tenho que fazer a conta para exibir esse alguém. Tá? Então, quando eu te disser quem é o epsilon, eu posso simplesmente fixar ele. Eu posso falar assim, eu quero um epsilon muito pequeno, e eu quero que tu faças essa conta para a função f e faça também faça a conta para a função g, com esse mesmo epsilon. Tá? Então, a gente vai fixar o mesmo epsilon. Então, isso aqui é só para a função f, agora para a função g. Para a função g, vou escrever aqui. Então, para a função g, vai ficar dado o mesmo epsilon maior que zero,
existe um delta. Agora, esse delta, eu vou identificar ele como delta para a função g. Tá ok? Se essa distância entre o x com o p for menor que esse delta de g, isso implicar que a função é g. G de x menos o m, que é o limite, tá? Que é m, isso é menor que esse epsilon. Tá bom? Só escrevi o que significa essa escrita e o que significa essa escrita. Escrevi. Tá bom? Estão aí os dois deltas e está aí o mesmo epsilon. Tá? O que eu preciso provar? Eu preciso provar o seguinte, que é possível eu colocar dentro do módulo essa função f, essa função g, é possível colocar elas dentro do módulo somando. Tá? Então, eu quero fazer o seguinte, queremos analisar o seguinte, a gente quer fazer assim, eu vou fazer só para soma, tá? Eu vou esquecer a subtração. A gente quer analisar o seguinte, f, eu quero fazer a distância disso para o quê? Para L mais M. Tá ok? Tudo bem? Quero fazer isso, tá? Vou pegar f mais g menos quem seria o limite. Eu quero que isso aqui seja menor que epsilon. Tudo bem? Tá? Então, isso eu quero fazer. Agora entra aqui uma informação que talvez alguns de vocês não saibam, que é o que a gente chama de desigualdade triangular. Todos já ouviram falar? Não? Tá. Desigualdade triangular a desigualdade triangular vai te dizer o seguinte. Suponha que você tenha 3 números. Tá? 3 números. Um é o x, o outro é o y, e o outro é a soma do x com o y. Tá bom? Então, você tem esses 3 números, o x, o y e a soma deles. Tá? Você vai tirar o módulo deles. Então, quando você somar e você tirar o módulo de x e o módulo de y, quando você somar esses dois aqui, que sinal você acha que eu coloco aqui? Que sinal eu coloco? Para quem já sabe, que sinal é esse? Será se é igual? Será se é igual? Não é igual. Qual é o sinal? É menor ou igual. Tá? Isso que é a desigualdade triangular. Tá bom? Esse nome vem do fato de se você tem um triângulo, se você mede 2 lados de um triângulo, quando você somar esses 2 lados, tem que ser superior à medida do terceiro lado. Tá? O que faz muito sentido, porque imagina se você pega 2 lados de um triângulo e soma essas 2 medidas, se fossem iguais, se fosse igual à medida do outro, não ia formar um triângulo, ia formar um segmento, né? Tá bom? Então, daí a ideia da desigualdade triangular, tá? Então, a gente vai usar esse resultado para continuar a nossa demonstração, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó. A gente quer analisar isso, tá? Então, eu vou sair desse cara. Então, eu vou pegar
f. Isso aqui, como eu já notei muito isso na prova, x não está multiplicando f nem g. Tá ok? Isso aqui significa que é f de x mais g de x. Tá bom? Não inventa. Tá? Então, isso aqui é f de x mais g de x. Menos, fazer o jogo de sinal, menos L, menos M. Tá ok? Lembre-se, esse aqui é o intuito que a gente quer, tá? É isso que a gente quer chegar. Então, vamos trabalhar com esse cara. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar as somas. Eu vou pegar f de x menos o L e vou pegar o g de x menos o M. Por que eu estou juntando esses caras? Porque eu tenho isso. Ó. Tá? Eu tenho isso. Ó. Então, é isso que eu vou fazer. Tá bom? Então, eu vou juntar caras adequados. Vou pegar f de x menos o L mais o g de x menos o M. Tudo bem até aí? Isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Tá? Vamos continuar isso. Vou escrever isso aqui. Agora, você tem uma soma. Vamos usar agora a desigualdade triangular. Enxerga isso aqui como sendo o seu x, que está lá na desigualdade triangular, e esse aqui como sendo o seu y. Tá bom? Então, você está somando o x com o y dentro do módulo. Você pode separar isso em dois módulos, tá? Então, isso aqui é menor ou igual a o quê? Eu vou me dar mal aqui, que não vou ter espaço. F de x menos o L mais g de x menos o M. Tudo bem? Estou usando desigualdade triangular. Tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer uma pequena alteração no que nós escrevemos. O epsilon não é uma coisa pequena? Sim ou não? Se eu tivesse colocado aqui epsilon sobre 2, vai ter drama? Continua sendo uma coisa pequena e positiva, certo? Então, pronto. Então, vou colocar aqui também epsilon sobre 2. Continua sendo uma coisa pequena e positiva, tá? Da mesma forma, eu vou fazer aqui. Continua sendo uma coisa pequena e positiva, que é o que eu preciso. E aqui. Continua sendo uma coisa pequena e positiva, tá? Lembre-se que esse epsilon é dado, tá? Agora, esse cara, ele é menor que quem? Que? Epsilon sobre 2. Tá? Esse outro cara, ele é menor que quem? Epsilon sobre 2. Mas quando é que isso aqui acontece? Isso aqui só acontece se isso for menor que o delta. Esse delta é esse delta. Então, vou colocar um F aqui. Tá? Isso só acontece se x menos p for menor que esse delta. Agora aqui, isso só acontece se x menos p for menor que esse delta. Tudo bem? Tudo bem aí? Como é que eu faço para acontecer, então, as duas coisas ao mesmo tempo? Como que eu faço?
Hein? Como é que eu faço? Deixa eu ver se com um desenho vocês conseguem enxergar. Vou tentar fazer um desenho aqui, deixa eu ver. Vou pegar esse ponto e vou pegar esse ponto bem aqui. Esse ponto P, esse ponto P, tá? Se eu pegar essa faixa agora eu vou pegar uma faixa bem aqui. Eu vou tentar pegar a faixa de mesmo tamanho aqui. Imagina que essas faixas são todas do mesmo tamanho, tá? A largura das faixas são iguais, tá bom? Agora vamos olhar aqui. Isso. Isso. Agora olha esse outro cara. Aqui. E para lá não tem problema. Observa. Se eu estiver perto do P, eu estou aqui pertinho do P, o gráfico da função não está dentro da faixa? Sim ou não? E eu nem preciso ficar muito perto do P, certo? Porque se eu estiver nessa posição aqui, o gráfico está dentro da faixa. Só dá problema se eu estivesse antes desse ponto, tá? Que o gráfico sai da faixa. Tudo bem até aqui? Agora, olha esse gráfico. Esse gráfico. Se eu pegar esse carinha aqui, o gráfico está fora da faixa. Tá? O gráfico só vai ficar dentro da faixa se eu estiver nessa região aqui. Ó. Se eu estiver nessa região, o gráfico cai lá dentro da faixa. Já nesse daqui, a região pode ser grandona. Pode ser bem grandona que o gráfico continua lá dentro da faixa, não tem problema. Tá bom? Agora a pergunta que eu faço para você. Se eu soubesse, por exemplo, que esse delta fosse 10, tá? E esse delta aqui fosse 0,1, tá bom? Se você tem um delta de 0,1, o gráfico está dentro da faixa. Se você tem um delta de 10, o gráfico está dentro da faixa. Aí eu te pergunto, qual delta você vai escolher de tal forma que os dois gráficos estejam dentro da faixa? Qual gráfico? Qual delta? 0,1. Por que o 0,1? Por que você não vai pegar o delta 10? Porque o delta 10 só vai funcionar para uma função. Deu para entender? Não vai funcionar para outra. Então, sempre tem que escolher o menor delta. O menor delta funciona para os dois. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, você tem que ir atrás do mínimo. Mínimo delta. É isso que você tem que fazer. Tá? Agora, quem são os deltas que nós temos aqui? Você tem um delta da função g e você tem um delta da função f. Você quer que isso aqui funcione para a função g e você quer que isso funcione para a função f. Se é para funcionar para as duas funções ao mesmo tempo, é necessário que você pegue qual delta? O menor deles. Entendeu? Se você escolher o menor delta, funciona as duas distâncias, tá? Então, é isso que nós vamos escrever aqui. Então,
escolha delta como sendo o menor, que é o mínimo, entre o delta de f e o delta de g. Se você escolher o menor delta possível, vai acontecer as duas coisas, tanto para a função f quanto para a função g. Tá? Então, você vai ter o seguinte, vou reescrever isso, módulo de f de x menos g de x, mais g de x menos L mais M. Isso aqui agora é estritamente menor, por quê? Isso aqui é menor que quem? Eu apaguei aqui no meio. Isso era menor que quem? Que epsilon sobre 2. Mais, esse aqui é menor que quem? Que epsilon sobre 2, ainda está aqui, ó. Tá? Menor que epsilon sobre 2. Tá bom? Quanto é epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2? Epsilon. Acabou o nosso problema. Não era isso que a gente queria? A gente queria que essa diferença fosse menor que epsilon. Isso só é possível quando eu escolher o delta como sendo o menor entre os dois deltas. Então, o que nós acabamos de provar é que o limite da f de x mais g de x, quando o x tende a p, isso aqui é a mesma coisa que o limite da f de x quando o x tende a p, mais o limite da g de x quando o x tende a p. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Foi isso que a gente acabou de provar. Tá bom? Tudo bem? Não fiquem tristes. Vocês são pessoas felizes. Sempre foram. Então, definição de função contínua. Próximo item. Definição de função contínua é essa a definição de função contínua. Ela é a mesma coisa do que é limite, com pequenas alterações. Qual é a alteração significativa? A distância aqui que você está vendo agora é da função para o valor da função no ponto. Anteriormente, aqui aparecia L. Agora, f de p. Tá? Essa é a diferença. Outra diferença. Aqui você não vai ter mais também essa distância entre x e p ser maior do que zero. Não vai precisar disso. Por quê? Porque a função está definida no ponto. Tá? Como está definida no ponto, isso é maravilha. Pode dar zero mesmo isso. Tá? Então, vamos para os exemplos. Tá? Vamos para os exemplos e a gente fecha a nossa aula. Então, o que nós queremos falar por função contínua? É que a forma mais simples de falar para alguém o que é uma função contínua, imagina que você chega na sua casa e a sua mãe diz assim, o que você estudou hoje? Porque a mamãe cobra, né? Vai que não está na aula, né? O que você estudou hoje? Eu estudei função contínua. Aí ela pergunta para você, mas o que é função contínua? Aí você, é simples. Né? Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Tal que a distância de x menos o p, isso tem que ser menor do que o delta que você encontrou lá, que depende desse epsilon. E isso tem que implicar que a distância da função para a imagem da função naquele ponto P, porque você pode calcular essa imagem, né? Você calcula isso é menor do que o epsilon que eu lhe falei no início da frase. Aí essa mãe vai dizer assim, meu filho estuda mesmo, é? Prossiga, interprete agora para mim isso que você acabou de falar que eu não entendi nada. Aí você diz, uma forma mais coloquial de dizer o que é uma função contínua
é a seguinte: dada uma função, e você sabe qual é o domínio dessa função, você consegue desenhar o gráfico da função sem tirar o lápis do papel. Aí ela vai dizer, por que você não falou antes? Isso é função contínua. Tá bom? Então, isso aqui, se você não tira o lápis do papel, você está desenhando o gráfico de uma função contínua. Agora, se por acaso tu estás desenhando o gráfico de uma função e tu precisou fazer isso aqui, opa, tu deu um salto. Entendeu? Isso é ponto de descontinuidade. Tá? Imagina que você está com um gráfico aqui, ficou uma bola aberta, pulou lá em cima e continuou. Olha, você precisou tirar a caneta do papel, marcar lá em cima e depois continuar. Isso é ponto de descontinuidade. Tudo bem? Não, função contínua é isso. Treina com a mamãe que você vai ver. É fácil. Vamos lá. Função afim. Você acha que é contínua? Sim ou não? O que você tem que pensar? Eu preciso tirar a caneta do papel? Não. É contínua. Tá? Segunda função, função constante. É contínua? Sim ou não? Sim. Tá? Uma reta paralela ao eixo x. Essa função aí, f de x, igual a 2x, se x for maior ou igual que 1, e 1 se x for menor que 1. Opa, está ao contrário, né? Se for menor ou igual, e se for maior que 1. Vamos ver o gráfico disso. O gráfico disso. 2x, se for menor ou igual que 1. Tá? Se eu pego 1, substituo aqui, vai dar 2. 2, e faz isso o gráfico. Tá bom? E daria 1 se for maior que 1. Então, é aberto aqui e vai para lá. Essa função é contínua? Não. Ela não é contínua aqui no 1. Tudo bem? No 1 ela não é contínua. Depois do 1 ela é? É. Antes do 1 ela é? É. Contínua. Tá? Como faltam acho que 20 segundos, olha lá, ainda tem mais duas. Item 4, item 5 e item 6, você vai fazer. Tá? Deixa eu logo te dizer. Item 4, estuda. Ela não é contínua nos inteiros. Item 5, ela não é contínua em todos os reais. Só tem um ponto que ela é contínua. Descubra. Item 6, ela também não é contínua em todos os reais. Só tem 2 pontos que ela é contínua. Descubra. Dever de casa. Tá bom? Até mais, pessoal. Bons estudos. Até quarta.